Juro por Deus que não sou sua waifu de supermercado, senhor. Tudo isso aconteceu há cerca de 4 anos, quando eu tinha acabado de começar meu trabalho como técnica de laboratório e pegava o ônibus todas as manhãs. Era bem conveniente, a parada de ônibus ficava a apenas alguns quarteirões do meu apartamento, e havia uma parada a poucos metros do estacionamento do meu trabalho. Para contexto, o lugar tinha uma entrada bem longa que fazia uma curva e quase parecia uma rua normal. 2 paradas antes, havia um supermercado muito popular. Na época eu tinha uma aparência bem genérica de universitária, cabelo roxo curto e óculos grossos. Ambos são detalhes relevantes. Havia um motorista específico que fazia a rota com bastante frequência, e toda vez que parávamos no supermercado, ele ficava de 5 a 10 minutos me encarando. Às vezes ele pigarreava ou anunciava "bom, chegamos". Mas não era minha parada, então eu apenas esperava. Normalmente eu ouvia música durante toda a viagem e parecia entediá-lo, até que ele tentasse chamar minha atenção. Não pensava muito sobre isso, só achava que ele estava adiantado ou algo assim. Mas com o passar do tempo, ele começou a ficar um pouco mais irritado comigo a cada dia. Depois de alguns meses disso, ele simplesmente explodiu comigo. Por que eu não descia do ônibus? Por que eu insistia em descer no parque de pesquisa e caminhar por aquela estrada? Era por causa dele? Eu não queria que ele me visse entrando no trabalho? Será que eu menti sobre onde moro também? Fiquei perplexa e disse que não sabia do que ele estava falando. Eu não trabalhava no supermercado, e a estrada era uma entrada que não dava para nenhum lugar, exceto para o estacionamento. O cara ficou furioso. Ele disse que me via no supermercado todos os dias e que eu não devia mentir para ele. Ele conseguia me reconhecer de longe por causa do cabelo roxo e dos óculos. E eu fiquei ainda mais confusa, já que tinha visto dezenas de outras garotas com o mesmo cabelo. Era uma cidade universitária, cabelo roxo era um clichê naquela época. Continuamos discutindo, ele insistindo que eu estava mentindo e eu achando que mesmo que estivesse, isso era muito estranho. Ele começou a perguntar por que eu nunca o reconhecia quando o atendia no caixa e por que eu nunca tirava os fones de ouvido no ônibus. Ele aparentemente estava tentando me procurar para conversar no trabalho porque eu o ignorava de manhã, e tentava puxar assunto de manhã porque eu o ignorava no trabalho. Porque ele estava falando com 2 pessoas diferentes, e nenhuma delas estava interessada. Ele visivelmente tinha seus 40 e nós estávamos na casa dos 20. Acabei fazendo uma reclamação no terminal principal algumas semanas depois, porque se ele não estava mal-humorado e lançando indiretas passivo-agressivas para mim, ele estava dizendo a outros passageiros que eu era uma garotinha de gelo, muito cruel. O que eu até posso ser, mas o que ele esperava tentando formar uma conexão emocional em um ônibus às 6 da manhã? Só estava tentando beber café e me preparar mentalmente para o dia, não estava pronta para funcionar como uma pessoa sociável e nem para ser simpática. Já era estranho, mas ele transformou isso em um grande problema. E ele ainda não acreditava em mim, porque me lançava "boa caminhada, te vejo mais tarde", enquanto eu descia do ônibus. Então reclamei, sei que foi horrível da minha parte. Mas estava cansada de todas as manhãs serem sobre esse cara esquisito estar bravo comigo por não trabalhar em um supermercado. Depois disso, um novo motorista assumiu a rota e ele era realmente muito simpático. Alguns meses depois da reclamação, precisei parar no supermercado antes de ir para casa. Não tinha visto o motorista desde a reclamação, então não tinha pensado muito nele. Naquela altura, eu havia encontrado um atalho na cerca para não precisar ir de ônibus até lá. Quando estava passando pelo caixa, percebi quem estava me atendendo. Uma jovem muito bonita com cabelo roxo e óculos grossos. Aqui está a parte louca, nós não nos parecíamos em nada. O corte de cabelo dela era completamente diferente, tínhamos tons de roxo distintos, os óculos dela eram pretos enquanto os meus eram roxos, ela era magrinha e pequena. Enquanto eu sou mais curvilínea e volumosa, ela tinha sardas e eu era alguns centímetros mais alta. Trocamos olhares e depois de alguns segundos, ela perguntou: "Você pega o ônibus?" Eu disse que sim, e ficamos nos olhando por mais alguns segundos. Eu disse que sentia muito e ela apenas empurrou minha sacola e disse que não era minha culpa. Nunca mais nos falamos. Não tenho ideia do que aconteceu com o motorista esquisito ou se ele continuou assediando a garota depois da minha reclamação. Mas ainda assim, às vezes me pergunto o que foi tudo isso. Se você não trabalha aqui, então me diga onde trabalha para que eu possa fazer você ser demitido. Há cerca de uma semana, eu estava fazendo uma corrida de suprimentos no kiosco local para nosso food truck, ainda com meu boné e rede de cabelo, já que eu estava voltando para o caminhão com um carregamento relativamente pequeno.
Era um dia movimentado e escolhi o que acabou sendo a fila mais lenta. E, em vez de ficar lá assistindo os idosos contando moedas, decidi pegar um cachorro-quente e um refrigerante. Leva uns 3-4 minutos, tempo em que o primeiro dos 3 idosos só conseguiu terminar de pagar, enquanto o próximo estava sendo atendido devagar. Então, essa senhora que estava atrás de onde deixei meu carrinho por menos de 5 minutos começa a me confrontar. Você trabalha aqui? Por que você simplesmente saiu e deixou seu carrinho na fila? Eu apenas ignorei, já que a fila basicamente não estava se movendo. Ela solta deve ser bom ter todo o tempo do mundo para fazer o que quiser. Achei que ela só podia estar brincando, e que eu não tinha entendido, então tentei brincar de volta. Você também poderia pegar um cachorro-quente, essa provavelmente é a fila mais lenta daqui. Humor foi claramente a resposta errada, porque essa mulher imediatamente fica irritada e diz, seu supervisor sabe que você está atrasando a fila? Que tipo de idiota sem profissionalismo simplesmente sai e deixa seu carrinho na fila? Olhei para ela como se estivesse falando em egípcio antigo, porque a fila não tinha nem se mexido no tempo que levei para ir até a lanchonete, uns 10 carrinhos de distância desse caixa sedentário. Ainda havia uma pessoa com o carrinho cheio na frente, e essa pessoa ainda nem tinha espaço para começar a descarregar no balcão do caixa. Finalmente, disse para ela, eu não trabalho aqui, senhora. Ao que ela responde sarcasticamente, claro que não, os funcionários aqui não são idiotas que fariam algo tão estúpido e egoísta para atrasar a fila. Nesse ponto, o caixa e o empacotador começam a notar a cena, pois ver essa mulher causando confusão era provavelmente mais divertido do que ver outra pessoa contando moedas. Ainda estava confuso, será que essa mulher era densa? A fila não tinha se movido até agora. Mas antes que eu pudesse apontar isso, ela solta, onde você trabalha? Quero falar com seu chefe sobre o quanto você é um idiota em público. Não importa onde você trabalhe, você está fazendo seu empregador parecer ruim. O quê? Obviamente, não, já que ela nem consegue adivinhar onde trabalho, independentemente do que eu possa ter feito. O sermão dela continuou, e eu apenas tentei ignorar, mas foi literalmente quase meia hora disso enquanto esperávamos para sermos atendidos. Eu só tinha 2 itens grandes no carrinho, então foi uma passada rápida, pagar com cartão, nem 3 minutos comparado aos 30 que as 2 pessoas à frente levaram. Mas ela encerra com, por que você faria uma coisa dessas, hein? Por que você faz coisas tão sem consideração? Essa conversa já estava rolando há tanto tempo que eu basicamente tive um momento de banho para pensar na resposta perfeita, então por que não? Me inclinei sobre o carrinho dela, segurando-o firmemente, coloquei o sorriso mais arrogante e idiota que pude e disse, só para arruinar o seu dia, Karen, eu saí da cama hoje esperando por uma oportunidade de tornar você, em particular, infeliz. Antes que ela pudesse processar, peguei meu carrinho e comecei a rolar, vendo ela ficar vermelha de raiva. Basicamente, disse exatamente o que esse tipo de pessoa sente, confirmei sem uma pitada de sarcasmo que meu objetivo na vida era fazê-la infeliz, mas acho que ter razão não a satisfez como ela esperava. O caixa e o empacotador pareciam estar segurando o riso enquanto eu olhava por cima do ombro para assistir o colapso silencioso dela. Mas a única coisa que ela conseguiu dizer foi gritar idiota, para mim, ao que eu respondi rapidamente com vai se ferrar, Karen, e segui meu caminho com um sorriso de satisfação, sabendo que provavelmente viveria na cabeça dessa mulher sem pagar aluguel por um bom tempo. Como alguém que trabalha em serviços de alimentação, foi super catártico poder retrucar sem consequências. Contexto. Resumindo, regulamentos de saúde dizem que você precisa ter EPI adequado para entrar na cozinha, isso significa boné e rede de cabelo. Não querendo perder tempo arrumando meu cabelo longo na touca, sempre deixo isso colocado, mas deixo a jaqueta no caminhão ao fazer um reabastecimento no fim do dia. Edit. Pessoas nos comentários defendendo as ações dessa Karen são hilárias. Continuem irritadas porque eu tirei o melhor de uma situação ruim pegando um lanche enquanto estava na fila lenta. Confundido regularmente como motorista de ônibus, enquanto dirijo uma van de transporte para o trabalho. Eu trabalho em uma agência estadual que oferece cuidados residenciais de longo prazo para pessoas com deficiência, e frequentemente levo essas pessoas a vários lugares. Durante esses transportes, preciso permanecer com elas, pois não podem ficar sozinhas.
O veículo que usamos para as pessoas que utilizam cadeiras de rodas é essencialmente parecido com um pequeno ônibus de transporte, mas não possui nenhum sinal que indicaria ser um ônibus de transporte público. Regularmente, quando estou fora com meus clientes, as pessoas me perguntam quanto tempo falta para o próximo destino, qual o custo da passagem, essas coisas, mesmo não estando em um ponto de ônibus. Estou estacionando ou, se o estacionamento não permite que eu abra o elevador para a cadeira de rodas, abrindo onde consigo, estacionando a pessoa com os freios da cadeira de rodas e movendo a van para o estacionamento. Mais uma vez, não em um ponto de ônibus. Eu sempre digo a essas pessoas que não é um veículo de transporte público e que não posso ajudá-las. Se elas são educadas, sugiro algum lugar ou serviço de transporte público. Mas se são rudes, apenas sigo com a pessoa com quem estou. Ocasionalmente, alguém realmente entra no veículo antes que eu possa impedir. A maioria sai quando explico, mas às vezes é difícil convencer. O incidente específico que estou pensando aconteceu no verão passado. Eu estava levando alguém para ver um médico no hospital local, não era uma emergência, apenas que o especialista tinha seu consultório dentro do hospital. O estacionamento acessível próximo à entrada estava cheio, e como as vagas comuns não permitiam o uso do elevador de cadeira de rodas, aqui fica na lateral do veículo, fiz o que às vezes preciso fazer em tais situações, e estacionei temporariamente na calçada para tirar a pessoa e sua cadeira de rodas, com a intenção de mover o veículo para uma das vagas não acessíveis que eu podia ver por perto. Depois de abrir o elevador e enquanto eu estava empurrando a pessoa para fora, uma mulher entra na van e imediatamente se senta. Eu explico que o veículo não é de transporte público e ela ignora, afirmando que vai esperar até eu terminar de tirar a pessoa. Novamente, digo que ela precisa sair do veículo, que não é um transporte público, e que estou apenas com essa pessoa, etc. Ela ignora a maioria do que estou dizendo e me diz para me apressar porque ela tem um compromisso. Eu estava sem saber o que fazer para convencê-la a sair. Ela claramente entende inglês, mas parece ter uma audição seletiva. Eu coloco meu cliente em segurança no chão, já que não gosto de deixá-lo sentado no elevador por tanto tempo, e volto para falar com ela. Chamo sua atenção acenando a mão perto de seu rosto para que olhe para mim. Reitero que este não é um veículo que ela pode usar, que não é um transporte público, e que ela precisa sair. Ela me olha com desdém e diz: chega de mentiras. Eu não quero ouvir suas desculpas. Não me importa se seu turno está quase acabando e você está tentando não levar outro passageiro para terminar mais cedo. A placa diz que é um veículo do governo. Você vai ter que terminar seu turno tarde. Ande logo para irmos para meu compromisso. Apesar de estar realmente irritado, tento novamente explicar que o veículo é sim do governo, mas é designado para um local específico, onde vive a pessoa com quem estou, e que não transportamos ninguém além dos residentes dessas casas. Peço que ela olhe para o lado do veículo para ver que não há qualquer sinalização indicando que é um transporte público, porque, bem, não é. Ela não quer saber disso e saca o celular, dizendo que vai me denunciar. Para quem, não faço ideia. Não posso deixá-la lá para levar meu cliente para o compromisso, e como ela está nos atrasando, ligo para o escritório para avisar o que está acontecendo. Eles ficam tão perplexos quanto eu. Chamam a segurança do hospital, que tenta explicar toda a situação e convencê-la a sair. Nesse ponto, ela fica realmente agressiva, gritando e cuspindo enquanto faz várias ameaças de que vai nos denunciar, etc. Resumindo, a polícia foi chamada e ela foi retirada do veículo à força. E sim, acabei saindo muito tarde do meu turno. Eu trabalho aqui, mas não fazemos mais isso. Isso não é tão dramático quanto a maioria das histórias populares que vejo por aqui, e aconteceu no meu local de trabalho, mas foi o momento mais eu não trabalho aqui, senhora, o que já experimentei. Eu trabalho em um pequeno mercado local de uma cidade pequena que está severamente com falta de funcionários. Sou um dos únicos 2 caixas maiores de 18 anos, o que automaticamente me torna o supervisor do turno de fechamento, responsável por trancar as portas, contar os caixas, etc. À noite, os únicos funcionários na loja sou eu e 2 estudantes do ensino médio. A cidade em que esta loja está localizada tem uma população muito grande de idosos, e no passado, a loja costumava fazer entregas de compras para aqueles que não podiam mais dirigir ou estavam imunocomprometidos e não podiam sair durante a pandemia. Mas, nos últimos anos, temos perdido muitos funcionários, e as poucas pessoas que faziam as entregas foram embora, então não oferecemos mais esse serviço. Algumas semanas atrás, uma senhora idosa ligou para a loja perguntando se podia fazer um pedido. Atendi o telefone enquanto estava no meio de uma compra de um cliente.
Presumi que ela estava perguntando sobre um pedido especial para um evento e, como estava ocupada, disse a ela para ligar de volta na manhã seguinte, quando alguém poderia ajudá-la. Ela desligou sem responder. Não pensei muito nisso, até o dia seguinte, quando ela ligou de novo por volta das 17 horas. Senhora, quero fazer um pedido. Eu, ok, os funcionários que normalmente fazem pedidos para eventos estão aqui apenas pela manhã, então se a senhora ligar de volta. Senhora, e não é para um evento, quero que entreguem minhas compras. Eu, vá, sinto muito. Na verdade, não fazemos mais entregas. Mas se a senhora ligar amanhã, alguém pode preparar o pedido para que você venha buscá-lo. Senhora, e não, eu não vou ligar de volta. Já me enrolaram no telefone muitas vezes. Sou uma idosa com deficiência, não posso vir buscar nada, não posso dirigir. Estou sem leite há 3 dias. Eu lhe entendo, senhora, e sinto muito, mas não temos mais um serviço de entrega, e não há nada que eu possa fazer. Senhora, vocês têm o monopólio da cidade. Vocês são o único mercado a quilômetros de distância. Eu estou ciente, e sinto muito, mas não depende de mim se fazemos entregas ou não. Senhora, você não pode entregar minhas compras? Eu, não, senhora, não posso. Sou o supervisor do turno agora, e não posso sair da loja. Senhora, então faça um dos seus funcionários fazer isso. Eu, não posso, senhora. Os únicos outros funcionários aqui são estudantes que não têm carteira de motorista. Ela desligou na minha cara nesse ponto. Mencionei o incidente para alguns dos meus colegas no início do meu turno. No dia seguinte descobri que essa senhora estava ligando há alguns dias. E, como esperado, ela ligou novamente naquela noite. Eu já estava estressada com outras coisas sem relação, então, como não estava tão movimentado dessa vez, decidi simplesmente aceitar o pedido dela. Disse a ela que, se pudesse enviar alguém à loja para buscar o pedido, eu o prepararia. Ela me disse quais produtos queria e me deu seu número para que eu ligasse quando estivesse pronto. Então, ela me disse que eu fui o muito mais agradável de se falar do que a garota de ontem, e eu sou a mesma pessoa, só estava em um humor menos tenso. No final, deu certo, a filha dela veio buscar as compras, embora também parecesse irritada pelo fato de não fazermos entregas. Não disse isso a ela, mas mesmo se ainda fizéssemos, não é minha função. Desculpe, sem um final dramático e climático, e não uma verdadeira história de eu não trabalho aqui, senhora, mas ainda é uma história na qual tenho pensado desde que aconteceu, e achei que poderia se encaixar aqui. Se não, por favor, me diga em qual subredito você acha que deveria estar. Edith, minha cidade está no interior do meio-oeste, cercada por nada além de fazendas por pelo menos 10 a 15 milhas. A maioria das pessoas está acostumada a dirigir longas distâncias para ir a qualquer lugar. Não tentei usar serviços como Uber Eats ou DoorDash porque não há muitas opções na cidade em si, e qualquer outra coisa ficaria a uns 25-30 minutos de distância. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!